O ministro Alexandre de Moraes se encontra atualmente encurralado pelas ações da direita brasileira, liderada pelo deputado Eduardo Bolsonaro. Por conta disso, recentemente solicitou a apreensão do passaporte dele, uma ação que muitos veem como um sinal de desespero. A esquerda brasileira, incomodada com a bem-sucedida articulação da direita junto ao governo Trump, pediu a Moraes para prender Eduardo Bolsonaro. Veremos neste vídeo a hipocrisia da esquerda em suas ações no cenário político brasileiro atual. Moraes pede análise da PGR para apreender passaporte de Eduardo Bolsonaro. O STF recebeu duas notícias crimes apresentadas pelo PT e por deputados Lindeberg Farias e Rogério Corrêa, dois do PT, finja surpresa, que denunciam o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro por conspirar contra o Brasil por meio de quê? Articulações políticas internacionais. O parlamentar ainda recebe acusação pelos crimes de coação no curso de processo, atentado à soberania e obstrução de investigação de organização criminosa. O objetivo é evitar que Eduardo saia do país em uma de suas recorrentes viagens aos Estados Unidos. O representado, em total sintonia com a realidade, diz aqui quem está reclamando Eduardo, né? Atentando contra os interesses nacionais, patrocina em estado estrangeiro retaliações contra o seu próprio país e também contra um dos integrantes do Supremo Tribunal Federal, diz um trecho da notícia crime divulgada pela CNN Brasil. Pessoal, isso aqui é basicamente a primeira parte do que está acontecendo, que é a apreensão do passaporte. Eu já chego no pedido de prisão e agora a PGR tem 5 dias para se manifestar sobre esse pedido aqui. Agora assiste aqui comigo, bem rapidamente, a resposta do Eduardo Bolsonaro sobre isso aqui, ó. Vocês estão vendo que a minha atividade no exterior é basicamente denunciar os fatos que acontecem no Brasil. Prisão de Daniel Silveira, ministro da Justiça de Bolsonaro indo para a cadeia, general Braga Neto, né, e todas as atrocidades que vocês estão vendo com relação ao 8 de janeiro. Então, a função mais nobre que um parlamentar tem é denunciar esse tipo de coisa. Mas a gente também conhece e sabe que os nossos inimigos, os ditadores, os tiranos, que temem apenas o que sai da boca de um parlamentar, que querem atropelar a imunidade parlamentar, que querem acabar com a liberdade de expressão, que só conseguem se sustentar, agora não mais com a mentira, porque todo mundo já sabe a verdade, só conseguem se sustentar se for calando seus opositores. Agora Alexandre de Moraes mandou para a Procuradoria-Geral da República analisar a apreensão do meu passaporte. Mas com base em quê? Qual crime? O que eu falei? O que eu fiz? E mais, a autoridade que está sendo criticada, que se diz vítima, é o mesmo que vai pedir uma investigação contra mim para me colocar dentro de algum inquérito que ele abriu para depois ele determinar a pressão do meu passaporte? Que democracia é essa? A gente sabe que isso daí já não existe há muito tempo. Vou continuar denunciando Alexandre de Moraes. Tem que cortar minha língua, Alexandre de Moraes, para fazer eu parar. E você, a história nos mostra, vai cair e não vai demorar muito. Pois é, gente, o Lula, o PT e a esquerda, pois é, eles fizeram muito isso durante a Lava Jato, eles foram para o exterior, eles pediram auxílio de autoridades estrangeiras contra a prisão do Lula, eles recorreram a tribunais e órgãos internacionais, como a Comissão de Direitos Humanos da ONU, que inclusive escreveu um relatório favorável a Lula. Dá uma olhadinha aqui no UOL, ó. Olha aí, ó. Comitê da ONU conclui que Moro foi parcial e dá vitória para Lula. Só que pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? Não é, Lula? Não é, PT? Não é a esquerda? Quando eram vocês o alvo, aí vocês podiam fazer tudo, denunciar a Lava Jato para o exterior. E nunca se cogitou apreender o passaporte de vocês ou pedir a prisão preventiva de vocês por isso. Sabe por quê? Porque a direita defende a liberdade de expressão para todos. Quando a gente defende a liberdade de expressão, não é para nós, é para todo mundo, porque isso é democracia. Agora, para o PT e para a esquerda, quando é com o outro lado, quando é a direita, aí o que eles vão? Eles vão para cima. Agora, de repente, quando é a direita que está sendo oprimida e vai buscar ajuda no exterior, aí agora, subitamente, agora virou crime, né? É isso, né? Olha aqui a Gleisi Hoffmann, ó. Olha ela aí, a Gleisi Hoffmann, ministra das Relações Institucionais do Lula hoje, agora, né? Olha ela aí em Cuba, pedindo ajuda para Lula na Lava Jato. Olha ela falando aí, ó. Ó, veja o que colocou aqui, o drink do Garafeno aqui. Ele trouxe o vídeo da Gleisi e disse, olha, então a gente vai ter que prender a Gleisi Hoffmann também, que há 6 anos atrás foi pedir ajuda para o Lula em Cuba, alegando prisão política e máfia do judiciário em reunião do Fórum de São Paulo realizada em Cuba com líderes da esquerda de todos os países latino-americanos. E aí?
Bora prender a Grace também, Moraes? E ela fez a mesma coisa aqui, ó. Ela fez a mesma coisa aqui, pedindo ajuda ao povo árabe. E aí aqui um outro perfil, Luiz Cláudio, diz: e a Grace, que pediu ao povo árabe que se unisse à luta para a libertação de Lula? Vamos caçar a Grace também? E olha aqui ainda agora o Lula enaltecendo aqui parlamentares americanos que criticaram a prisão dele. Senador e outros 28 congressistas americanos assinam carta que denuncia a prisão política de Lula. E aí o Lula vai aqui no perfil dele e enaltece isso. A verdade é uma só. Vocês da esquerda agem de modo hipócrita, de modo canalha. Vocês acham que podem tudo, enquanto quem está do outro lado do balcão não pode nada. E olhem a diferença na reação da direita e da esquerda. A direita respeitou tudo isso, tudo que Lula fez, Grace, tudo que a esquerda fez como exercício de direito de defesa, de questionar, de liberdade de expressão. E agora a esquerda finge a surpresa, ela quer censurar. Ela quer censurar a direita, o exercício de um direito de defesa. Mas não é só isso, ela quer prender quem exerce esses direitos e mesmo quem tem imunidade para isso. Como vimos, Moraes, em uma clara demonstração de desespero, solicitou a apreensão do passaporte do deputado Eduardo Bolsonaro e encaminhou o pedido para o Procurador-Geral da República. Esta ação surgiu após a bem-sucedida articulação da direita brasileira junto ao governo Trump, que deixou a esquerda brasileira incomodada. Nosso país vive um momento de perseguição, censura e desrespeito à nossa Constituição. Por conta disso, alguns congressistas vêm fazendo esforços para denunciar o governo e o STF tanto internamente quanto internacionalmente. Essas denúncias estão começando a frutificar, e isso está incomodando a esquerda. Vejamos os comentários do deputado Gustavo Gayer. Vocês com certeza se lembram há um ano atrás, quando as primeiras comitivas de deputados federais começaram a ir para os Estados Unidos para denunciar o que estava acontecendo no Brasil, a ditadura do judiciário, a perseguição, a censura, todos os crimes e desrespeito da nossa Constituição por parte daqueles que deveriam protegê-la. Quando essas comitivas começaram a aparecer e começamos a ir para lá, o Eduardo Bolsonaro sempre liderando, sempre a pessoa que mais trabalhava nesse sentido, nós fomos zombados. Zombaram de nós, de mim, do Eduardo e de todos os deputados federais que viajaram para os Estados Unidos para essas audiências, para denunciar na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Nos últimos meses, o Eduardo começou a fazer essas viagens com muito mais frequência e também foi muito zombado. A imprensa, a esquerda, dizia que isso não ia dar nada, que ele estava passando vergonha. Bom, essas viagens, essas reuniões começaram a dar frutos. E primeiro, aqueles que antes zoavam e zombavam dessa iniciativa agora estão com medo. Tanto medo que o PT acionou a justiça. O PT abre ofensiva contra Bolsonaro. Partido aciona PGR, Conselho de Ética da Câmara, o deputado de tentar convencer as autoridades dos Estados Unidos a imporem sanções no Brasil. Ele não está convencendo a autoridade dos Estados Unidos a impor sanção no Brasil. Ele está denunciando para tribunais internacionais, Comissão Interamericana e o governo americano do que está acontecendo no Brasil. Mesmo porque o que está acontecendo no Brasil teve o dedo dos Estados Unidos, do período do governo Biden, quando as agências internacionais influenciavam aqui no nosso país. Teve o dedo também de deputados do PT que foram para os Estados Unidos diversas vezes para denunciar Bolsonaro, a direita, e pediram ajuda dessas agências internacionais. Então o Eduardo Bolsonaro e vários outros deputados que participaram dessa iniciativa foram lá para denunciar, para mostrar que no Brasil já não existe democracia. O judiciário, a nossa Suprema Corte virou um aparelho, um despachante do governo do PT e não existe mais liberdade de expressão. Pois bem, saiu uma decisão agora, né, uma notícia que é essa aqui, ó. Moraes solicita análise da PGR para reter passaporte de Eduardo Bolsonaro. Sim. O Alexandre de Moraes está cogitando a hipótese absurda de apreender o passaporte de um dos deputados federais mais votados no Brasil, que está viajando pelo mundo para tentar resgatar a democracia e a liberdade de expressão no nosso país. Que é basicamente uma das suas prerrogativas principais, defender a democracia, defender a liberdade de expressão, defender o Brasil, né, a nossa soberania, que foi atacada pelo governo dos Estados Unidos, do governo Biden, tá? Pois bem, se o Moraes flertar com isso de verdade, como é o que tudo indica, aí dará um passo que de certa forma vai ser até bom para provar de uma vez por todas que no Brasil não existe mais democracia, nem Estado democrático de direito, nem liberdade de expressão e que nós estamos sim no mesmo caminho da Venezuela. E a cada dia que passa eu mais e mais acredito nisso. Vai cair.
a extensão do dano que ele causou, a perseguição já é conhecida pelo mundo inteiro. A imprensa internacional já sabe quem é e o que ele fez. Mas é esse o problema. Nesse momento de desespero é que eu tenho certeza que ele vai tomar as ações mais absurdas. A perseguição com certeza vai dobrar ou quintuplicar. Dobrar ele já está acostumado a fazer. O mais provável é que agora a perseguição vai quintuplicar e vai também aumentar as consequências internacionais. Alexandre de Moraes, ele representa um perigo não apenas para a nossa democracia e a liberdade de expressão no Brasil. Hoje, a cada dia que passa está mais perceptível que ele já passou a representar um perigo para o mundo inteiro, porque outras pessoas podem querer fazer o que ele faz. Essa é uma visão que o Donald Trump tem. E o governo americano decidiu, isso são boatos que eu escuto de pessoas próximas ao governo, que o Alexandre de Moraes vai servir como exemplo para o resto do mundo de que não se deve censurar a sua população, nem ir atrás das empresas, das redes sociais, que hoje é a praça pública do debate político. Que nenhum governo, nenhuma autoridade do mundo se atreva a fazer isso. E ele precisa de alguém para usar como bode expiatório, para servir de lição. Tudo indica que essa pessoa é Alexandre de Moraes. E tudo que ele precisa é que o Alexandre de Moraes continue fazendo o que ele está fazendo, que ele quintuplique a resposta. Então, de certa forma, se o Alexandre de Moraes partir para cima do Eduardo Bolsonaro, como é o que tudo indica, ele está já pavimentando esse caminho, vai ser o maior equívoco da vida dele. O maior. Nós estamos falando de um deputado federal que é amigo do presidente dos Estados Unidos, conhece grandes autoridades, não só dos Estados Unidos, mas do mundo inteiro. E talvez é isso que falta, né? É isso que precisa para o Brasil começar a voltar a ter sanidade, né? Eduardo Bolsonaro, estamos aí, estamos juntos, irmão. Se você precisar, pode contar com a gente. Parabéns pelo trabalho que você tem feito, parabéns por estar sempre indo a todos os cantos do mundo para denunciar o que está acontecendo, porque nós sabemos, aqui dentro, com as ferramentas que nós temos dentro do Brasil, nada mais é possível de fazer. Tudo já foi sequestrado, intimidado, coagido. As únicas ferramentas que nós temos são tribunais e cortes internacionais e comissões interamericanas e autoridades de outros países para escancarar o que virou o Brasil. Até onde Alexandre de Moraes vai com sua perseguição? Até quando o direito de liberdade de expressão será ameaçado e desrespeitado neste país? Continuem assistindo nossos vídeos para acompanhar o desenrolar dessa história. Se inscrevam no canal, curtam e compartilhem. Fiquem com Deus.